Como pode um país tão pequeno, quase imperceptível no mapa, se tornar uma grande potência global? O Catar, com apenas 2,8 milhões de habitantes, sendo pouco mais de 320 mil cidadãos, é uma nação que desafiou todas as probabilidades. Enquanto sua geografia e população sugerem limitações, a realidade é completamente diferente. Esse pequeno estado no coração do Golfo Pérsico tem influência desproporcional em praticamente todas as áreas, da economia à geopolítica global. A maioria da população desse pequeno país é composta por trabalhadores estrangeiros, atraídos por uma região que se reinventou de maneira espetacular. Do gás natural que aquece economias globais aos eventos que dominam manchetes internacionais, o Catar é uma lição viva de como o tamanho não determina o impacto de uma nação no mundo. Para a gente entender o impacto global do Catar hoje, é necessário voltar no tempo e explorar um passado que parecia condenar o país à irrelevância. Localizado em uma pequena península no Golfo Pérsico, o Catar é um território predominantemente desértico, marcado por uma paisagem árida e uma absoluta escassez de recursos naturais essenciais. Não existem rios, terras férteis ou água doce em abundância. Até o início do século XX, essas condições fizeram do Catar um território isolado e economicamente frágil. A sobrevivência da população dependia da pesca e da coleta de pérolas. Porém, no início do século XX, a invenção das pérolas artificiais, mais baratas e acessíveis, destruiu o principal pilar econômico do país, fazendo com que o Catar entrasse em uma fase de estagnação econômica agravada por sua posição vulnerável entre os vizinhos mais ricos e poderosos. Com isso, parecia que o país estava fadado a permanecer em um esquecimento no cenário global. No entanto, o destino do Catar começou a mudar de maneira drástica quando descobertas no subsolo revelaram um potencial que transformaria completamente a sua história. Tudo começou em 1939, com a descoberta de petróleo em seu território. Apesar da empolgação inicial, o volume encontrado era modesto quando comparado aos países vizinhos como a Arábia Saudita e o Kuwait, que possuem reservas gigantescas. Embora essa descoberta tenha proporcionado uma melhora na economia, ela ainda estava longe de oferecer ao Catar uma vantagem estratégica duradoura. O verdadeiro divisor de águas veio em 1971, quando o país descobriu o maior campo de gás natural do mundo, localizado em suas águas territoriais. Com uma estimativa de 900 trilhões de pés cúbicos de gás, esse campo colocou o Catar em uma posição privilegiada no mercado energético global, mas na época o gás natural ainda era um recurso subestimado e sua exploração e transporte eram tecnologicamente desafiadores, tornando-o menos atrativo em comparação com o petróleo. Por muitos anos, o North Field permaneceu inexplorado, enquanto o país carecia da infraestrutura e do capital necessários para transformar essa descoberta em riqueza. A ausência de tecnologias avançadas para liquefazer o gás natural, um processo essencial para a exportação, limitava as possibilidades de uso comercial. Para piorar, o comércio global de gás natural ainda não havia se consolidado, deixando o Catar com um recurso valioso, mas de difícil aproveitamento. Apesar dessas dificuldades iniciais, a descoberta do North Field lançou as bases para uma transformação econômica que revolucionaria o Catar. A partir da década de 1990, avanços tecnológicos e estratégicos permitiram que o país explorasse plenamente o potencial desse recurso, mudando o curso de sua história para sempre. A década de 1990 marcou o início de uma era de ouro para o Catar. Com o avanço das tecnologias de liquefação de gás natural, conhecido como GNL, o país encontrou a solução para superar as limitações que até então dificultavam a comercialização do gás do North Field. Essa inovação abriu portas para exportar os recursos em escala global, consolidando o Catar como um dos principais fornecedores de energia no mundo. Para aproveitar plenamente essa oportunidade, o Catar investiu pesado em infraestrutura e construiu um dos maiores portos artificiais do mundo, projetado especificamente para o transporte de GNL,
além de uma frota de navios especializados capazes de distribuir o gás para mercados distantes. Esses esforços posicionaram o Catar como líder no mercado de gás natural, permitindo que ele atingisse, já em 2006, o status de maior exportador global de gás natural. Essa ascensão não se limitou ao campo econômico. A demanda crescente por gás natural impulsionou o crescimento do PIB e transformou o Catar em um dos países mais ricos do mundo em termos de renda per capita. Os contratos de fornecimento de longo prazo com países da Europa e da Ásia garantiram uma estabilidade econômica que seria o pilar para sua expansão em outras áreas estratégicas. Com o sucesso do gás natural, o Catar finalmente conseguiu traduzir sua riqueza recém-descoberta em poder político e influência global. A energia que antes era apenas uma promessa distante se tornou o motor que colocaria o pequeno país à frente de todos os outros no mercado energético mundial e na geopolítica internacional. Embora o gás natural tenha sido o pilar do crescimento do Catar, o país sabia que depender exclusivamente de um recurso era arriscado. Com essa visão, lançou iniciativas para diversificar sua economia, se transformando em um hub global para transporte, finanças, turismo e mídia. Esse movimento começou na década de 1990 e muitos de seus frutos estão entre os maiores símbolos do poder catariano hoje. Essa estratégia de diversificação foi fundamental para evitar que os economistas chamam de crise holandesa da concentração. Esse conceito descreve os problemas enfrentados por países que dependem excessivamente de um único recurso ou setor, como os Países Baixos durante a bolha especulativa das tulipas no século XVII. Quando uma economia se especializa demais, ela fica vulnerável a flutuações de preços e crises econômicas, e aprendendo com exemplos históricos, o Catar buscou diversificar para garantir estabilidade e longevidade a seu crescimento. Uma das iniciativas de maior impacto foi a criação da Qatar Airways, em 1993. A companhia aérea rapidamente se destacou no mercado global, oferecendo um serviço de luxo e conectando Doha a centenas de destinos em todo o mundo. Mais do que apenas uma empresa de transporte, a Qatar Airways tornou-se uma ferramenta diplomática e econômica, projetando a imagem do país como um centro de excelência e inovação. Um outro marco estratégico foi o estabelecimento do Fundo Soberano do Catar em 2005, que administra os lucros obtidos com a exportação de gás natural, investindo em propriedades e empresas em todo o mundo. O fundo tem participações em grandes corporações globais, o que garantiu ao Catar um fluxo de receita diversificado e consolidou sua posição como um jogador de peso nos mercados financeiros internacionais, assim como fez com o grande fundo soberano da Noruega, que já trouxemos em outro conteúdo aqui no canal. Além disso, em 1996, o Catar fundou a Al Jazeera, uma das redes de mídias mais influentes no mundo árabe. Inicialmente vista com ceticismo, a Al Jazeera se tornou uma plataforma poderosa, promovendo a narrativa do Catar e servindo como uma ponte para o mundo. Ela também desempenhou um papel crítico em eventos como a Primavera Árabe, o que aumentou ainda mais a visibilidade e a influência do país. Com essas iniciativas, o Catar garantiu que sua economia fosse mais do que gás natural e cada passo rumo à diversificação foi cuidadosamente calculado, consolidando assim o país como uma potência com várias facetas. Com uma economia impulsionada pelo gás natural e diversificada por meio de investimentos estratégicos, o Catar alcançou um dos maiores PIBs per capita do mundo e toda essa riqueza permitiu ao país ampliar sua influência global por meio de um dos fundos soberanos mais poderosos do planeta, com mais de 450 bilhões de dólares em ativos. Os investimentos do fundo são cuidadosamente distribuídos em setores estratégicos e propriedades de prestígio. Entre as aquisições mais emblemáticas estão o clube de futebol Paris Saint-Germain, propriedades de destaque em Londres e participações em grandes empresas globais. Além disso, a infraestrutura do país reflete o desejo de ser um centro global.
O Catar investiu bilhões em projetos ambiciosos como a construção de arranha-céus futuristas em Doha, a expansão de seu aeroporto internacional e a criação de um sistema de transporte público ultramoderno. Esses esforços culminaram na capacidade de atrair eventos de grande escala como a Copa do Mundo de 2022, que colocou o país no centro das atenções mundiais. Esses investimentos não são apenas econômicos. Eles fazem parte de uma estratégia geopolítica que fortalece o Catar como um mediador e protagonista global. O país demonstra que sua riqueza é mais do que apenas números. É uma ferramenta poderosa para moldar narrativas, alianças e oportunidades em escala internacional. Enquanto o Catar expandia sua economia e sua influência global, ele também se consolidava como um ator geopolítico estratégico. Localizado no centro de uma das regiões mais instáveis do mundo, o país adotou uma política externa que equilibra relações delicadas com potências regionais e globais, garantindo a sua sobrevivência e relevância. Uma dessas estratégias foi a construção de um relacionamento estreito com os Estados Unidos. Desde 2003, o Catar abriga a maior base militar americana do Oriente Médio, que serve como um ponto central para operações militares na região. Em reconhecimento a essa parceria, os Estados Unidos concederam ao Catar o estado de aliado principal fora da OTAN, no Oriente Médio, o que reforça sua importância na política e na segurança global. Ao mesmo tempo, o Catar mantém uma relação cooperativa, porém cautelosa, com o Irã, com quem compartilha o campo de gás Northfield. Essa parceria é essencial para a exploração conjunta dos vastos recursos energéticos, mas coloca o Catar em uma posição sensível em meio às tensões entre o Irã e outras potências como os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Essa abordagem dupla reflete a habilidade do Catar em navegar por uma região marcada por rivalidades intensas. O país se posicionou como um mediador em crises regionais, promovendo diálogo e, ao mesmo tempo, fortalecendo alianças que garantem sua segurança e relevância geopolítica. Essa combinação de pragmatismo e estratégia consolidou sua imagem como um pequeno, mas indispensável ator no cenário internacional. Bom, apesar de sua estratégia geopolítica cuidadosa, o Catar não escapou das tensões regionais que frequentemente sacodem o Oriente Médio. Um dos episódios mais marcantes foi o bloqueio diplomático e econômico imposto ao país em 2017, liderado por potências como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito. Essas nações acusaram o Catar de apoiar grupos extremistas como a Irmandade Muçulmana e de manter uma relação próxima ao Irã, o que foi visto como uma ameaça à segurança na região. Durante 3 anos e meio de isolamento, o Catar enfrentou o fechamento de fronteiras terrestres, marítimas e aéreas. Apesar disso, o país demonstrou uma surpreendente resiliência. Investiu em sua autossuficiência, fortaleceu laços comerciais com a Turquia e o Irã e expandiu sua infraestrutura para reduzir a dependência dos seus vizinhos. Essa resposta transformou uma crise em uma oportunidade de fortalecimento econômico e político. Além disso, o Catar teve envolvimento direto em conflitos regionais, como a guerra civil no Iêmen, ao mesmo tempo em que buscava atuar como mediador em crises, promovendo diálogos entre diferentes facções em disputas como as do Sudão e do Afeganistão. Essa postura de equilíbrio reforçou sua imagem como uma nação que combina pragmatismo político com um papel humanitário de pacificação. O bloqueio foi oficialmente encerrado em 2021 com a assinatura de um acordo mediado por Kuwait e Estados Unidos. No entanto, as relações entre o Catar e seus vizinhos continuam delicadas. Esse episódio mostrou que o país é capaz de resistir a pressões externas, reafirmando sua independência e relevância no cenário regional. Nos últimos anos, o Catar tem aproveitado as transformações globais para expandir ainda mais sua influência econômica e política. Um exemplo claro disso é a guerra na Ucrânia, que levou à busca de alternativas ao gás natural russo por parte da Europa. Como o maior exportador mundial de gás natural liquefeito,
o Catar rapidamente se posicionou como um fornecedor confiável, ampliando sua presença em mercados estratégicos e reforçando sua relevância no setor energético global. O governo também tem investido massivamente na expansão do North Field, com previsão de aumentar sua produção de gás natural em 60% até 2026. Esse esforço deve consolidar o Catar como um líder indiscutível no mercado de GNL, garantindo novas receitas e fortalecendo ainda mais sua posição geopolítica. Além do setor energético, o Catar continua diversificando sua economia e investindo em setores como turismo, tecnologia e finanças. Após o sucesso da Copa do Mundo de 2022, o país planeja sediar outros eventos internacionais e transformar Doha em um destino de classe mundial. O futebol tem sido usado frequentemente por países que querem aparecer no cenário global como ferramenta geopolítica. Com recursos abundantes, planejamento estratégico e uma posição fortalecida no cenário internacional, o Catar está bem posicionado para aproveitar oportunidades futuras e superar desafios. O Catar é a prova viva de que tamanho não define potência. Em poucas décadas, esse pequeno país transformou um território árido e escassamente povoado em uma das nações mais influentes do mundo, e sua trajetória combina planejamento estratégico, uso inteligente de recursos naturais e uma diplomacia audaciosa que desafiou limites regionais e globais. A descoberta do gás natural foi o ponto de partida, mas o verdadeiro diferencial foi a maneira como o Catar utilizou essa riqueza para diversificar sua economia e ampliar a sua influência. De investimentos bilionários em infraestrutura e tecnologia até o uso de ferramentas como a Al Jazeera e eventos de grande escala como a Copa do Mundo, por exemplo, o país redefiniu seu papel no mundo. Ao mesmo tempo, o Catar demonstrou resiliência ao enfrentar desafios internos e externos, desde crises trabalhistas até bloqueios regionais. Essas adversidades, em vez de limitá-lo, serviram como catalisadores para a inovação e fortalecimento de sua posição global. Hoje o Catar é muito mais do que um pequeno território no Golfo Pérsico. É uma potência econômica, diplomática e cultural que continua a moldar o mundo, principalmente quando se trata do Oriente Médio. Bom, e se você gostou desse conteúdo aqui no canal Enigma, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos de qualidade para você por aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até agora, foi um prazer enorme estarmos juntos. Fiquem com Deus, até uma próxima, se Deus quiser, e tchau!